sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências, com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora, na Terra, um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no braço acolhedor do cristianismo restaurado. Finalmente, reproduzindo a voz do próprio Cristo, diz Emmanuel: quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Sim. Amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará, então, a contínua evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão, na face escura da terra e, então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Trabalharemos com amor, na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas buscando material passível de novo aproveitamento e, quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos de dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando, com as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual. O quando desses acontecimentos nos remete a Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Atos 1:7. Ainda, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mate 24:36. Por fim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, se para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Lucas 21:34. Embora as seguintes palavras repugnem as consciências modernas já enluaradas de paz, não podemos nos esquecer de que foram proferidas por aquele que é o próprio amor e o vivenciou em máximo grau neste mundo, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Lucas 21:22. Cumpre-nos, como seres racionais amantes da verdade, pré-avisados de que a letra mata mas o espírito vivifica, não comodamente renegá-las, por nos chocarem os princípios éticos já conquistados, mas pesquisar-lhes ou procurar intuir-lhes o profundo sentido subliteral. 12 graus Celsius. Capítulo: Os redimidos e a volta de Jesus. 6. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertencem a salvação,
um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tributação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Apocalipse 7, 9, 10 e 13 a 15. Esta passagem da grande tribulação deve ser completada por estas outras do mesmo livro, 11, 7, 13 e 15, onde somos informados de que os habitantes da terra, fiéis ao Cristo, irão sofrer mortal perseguição dos poderes da treva, ao longo do período denominado de transição final. Mas agora uma pergunta se impõe: quando ocorrerá o encontro de Jesus com essa multidão inumerável, egressa da grande tormenta de fim de ciclo, onde alvejou suas vestes no sangue, doutrina, do Cordeiro, merecendo, por isso, a salvação? A doutrina espírita nos responde que deverá ocorrer nos longes de um futuro remoto, muito além da fase de regeneração que se aproxima e que certamente se prolongará por vários milênios, dada a marcha paulatina da humanidade. Aqui, embora nos afastando um pouco do tema nuclear deste estudo, pedimos vênia para abrir estes parênteses sobre a volta triunfal do Cristo, ou sua segunda vinda, ao interior do planeta, ou melhor, a crosta, que ele mesmo criou por ordem do Eterno Pai. É que desejamos trazer a reflexão de todos importante página de esclarecimentos sobre o assunto. E o fazemos, tendo em vista as várias denominações religiosas e seitas que, através dos tempos, basta recordar o movimento millerista, nos Estados Unidos, no século XIX, e outros, no século XX, têm marcado datas para mencionada a volta, baseados geralmente em interpretações pessoais das profecias, levando seus adeptos à frustração, após os sucessivos malogros de seus prognósticos. Sintetizamos. 1. Espírito protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, encarregado do vosso progresso e de vos levar à perfeição, ele, Jesus, recebeu do Pai, seu e vosso Pai, vosso Deus e seu Deus, 3 missões. As 2 primeiras consistiram em preparar entre os homens a realização do progresso físico do vosso mundo, do progresso físico, moral e intelectual da humanidade terrena e a da regeneração humana. A terceira consiste em levar a efeito a realização daquela obra, conduzindo-vos à perfeição. 2. A primeira ele a cumpriu desempenhando a sua missão terrena e continuou a cumpri-la no estado de espírito invisível aos homens, com o concurso do Espírito Santo, isto é, dos espíritos puros, dos espíritos superiores e dos bons espíritos, que, sob a sua direção, trabalham na sua obra. 3. A segunda é a da nova era que se abre diante de vós pela revelação espírita, a era do Espírito da Verdade, que vem, por intermédio dos Messias, ou seja, dos enviados especiais e dos missionários, errantes e encarnados, conduzir progressivamente as gerações humanas à verdade, ensinar-lhes todas as coisas e anunciar-lhes as que hão de vir. 4. A terceira ele a virá cumprir nos tempos preditos, como Espírito da Verdade, trazendo o complemento e a sanção da verdade, para vô-la mostrar sem véu. Manifestar-se-á então aos homens em todo o seu poder, em toda a majestade de sua pureza perfeita e imaculada, cercado dos espíritos puros, dos espíritos superiores e dos bons espíritos, que vos terão preparado e levado a esses tempos, em que sereis, do mesmo passo, capazes e dignos de receber o Mestre e de suportar a verdade sem véu. 5. Sim, tudo se cumprirá. Jesus preparou a infância, hoje prepara e vai desenvolver a inteligência da idade madura. Dentro em pouco virá colher os frutos de seus trabalhos e receber aqueles de seus discípulos que houverem aproveitado de seus ensinamentos. Não vos equivoqueis a respeito do sentido destas palavras dentro em pouco. Nós não contamos, sabei-o bem,
os anos e os séculos na eternidade, como contais os minutos, as horas, os dias e os anos da vossa existência humana. 6. Jesus virá de novo à terra, descendo do céu da mesma forma que os discípulos o viram para lá subir, no estado espírita, descendo do céu sobre as nuvens, mas, dessa vez, com grande majestade, em todo o seu fulgor espírita. Isso se dará quando houver levado o planeta e humanidade terrenos do período material ao extremo limite do período fluídico puro, quando estiver desperto de atingir a perfeição. 7. Tendo se tornado verdadeiramente o seu reino, o planeta em que habitais será levado por ele para as regiões dos fluidos puros, onde ficará constituindo um dos reinos do Pai, aos quais só têm acesso os espíritos puros, pois só eles os podem habitar. Deveis compreender que, na época do segundo advento de Jesus, os espíritos então encarnados, ou, por melhor dizer, incorporados no vosso planeta, estarão quase a atingir a perfeição. Estais no início dessa era, que é a do advento do Espírito, porém, longe vos achais ainda de haver dado um passo nesse sentido. 8. Coragem, filhos da nossa Igreja do Senhor, aproximam-se os tempos em que os discípulos e o Mestre aparecerão de novo entre vós, em que vossos olhos desvendados verão o justo nas nuvens do céu, em que os anjos, isto é, os espíritos purificados, descerão à terra para mais eficazmente vos estenderem seus braços fraternais. Entoai cânticos de alegria, rejubilai, rejubilai, os tempos se aproximam. Como dissemos acima, arrimados nesta e em várias outras passagens da codificação kardeciana, o encontro de Jesus com a humanidade renovada deverá ocorrer nos longes de um futuro remoto. Ou seja, muito além da fase de regeneração que se aproxima e que certamente se prolongará por vários milênios, dada a marcha paulatina do ser humano. O que normalmente acontece com os prosélitos desses movimentos religiosos mais afoitos, de forte colorido messiânico, é que de tempos em tempos se deixam empolgar por suas lideranças, nem sempre transparentes em seus objetivos, pelo menos para os adeptos. E estes, assim deslumbrados, abdicam do ato de raciocinar por si próprios, tornando-se, de start, voluntariamente impermeáveis à beleza e profundidade do que foi ensinado pelo Consolador de forma tão cristalina. Jesus virá de novo à Terra. Isso se dará quando houver levado o planeta e humanidade terrenos do período material ao extremo limite do período fluídico puro. Quando estiver desperto de atingir a perfeição, estais no início dessa era, que é a do advento do Espírito, porém, longe vos achais ainda de haver dado um passo nesse sentido. Espraiando um olhar panorâmico e compassivo sobre o estágio evolutivo atual da humanidade, não fica difícil prognosticar o quão longe estamos dessa era abençoada. É que na obra divina não há milagres, varinhos e condão, poste pirlim-pim-pim nem transformações repentinas de homens em anjos. O que há é progressão, é transição, é evolução, e tudo isto com muita amorosidade. Doutrinou o insigne codificador, expulso do domínio da materialidade, pela ciência, o maravilhoso Sincastelônio da espiritualidade, onde encontrou seu último refúgio. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. De confundirem dois acontecimentos proféticos estabelecidos na Bíblia Sagrada, com imenso lapso temporal entre ambos, é que muitos líderes religiosos vêm tomando, em seus arroubos místicos, a nuvem por Juno. E não é preciso ter olhos de mercador de diamantes para extremá-los. E a evidência que grande parte da humanidade terá da presença do Cristo nos céus do planeta quando da época da grande tribulação, pois é fato assente que as faculdades anímicas se aguçam e exteriorizam durante as grandes dores individuais ou os cataclismos coletivos. O outro, é o de sua anunciada volta à crosta terrestre, em cumprimento à divina promessa feita por ele ao colégio apostólico. Diz, textualmente,
Jesus no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 20 a 27, ao comentar os acontecimentos do chamado Armagedon. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. 23. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25. Vede que vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa. Não acrediteis. 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, o Divino Mestre falou com grande clareza, dizendo que não estaria presente entre os homens, nem no deserto, nem no interior da casa, nem em lugar algum, nesse período de grande tumulto, mas seria visível no alto, tanto por crentes quanto por ímpios. Vide Apocalipse 1:7, como se fosse um relâmpago que riscasse o céu de oriente a ocidente. Versículo 27. E isto, por quê? Para que os que fossem banidos da terra para mundos inferiores guardassem de forma indelével em sua retina espiritual a grande oportunidade que desprezaram. De novo a lenda do paraíso perdido, quando o mundo que os acolhia foi submetido à seleção planetária de separação de joio em trigo, para ser elevado à nova categoria evolutiva, e eles foram daí excluídos devido à sua renitência no mal. Essa evidência coletiva, a se consumar num momento crítico da história da humanidade, não nos parecerá tão insólita e improvável se atentarmos para o seguinte fato, registrado pelo historiador Flávio Josefo, e noticiado pela terceira revelação. Jesus predisse a ruína de Jerusalém. Conforme a história vos transmitiu, durante um ano inteiro foi visto sobre aquela cidade um cometa, que aparentava a forma de uma espada, ao mesmo tempo que em toda a província, antes do nascer do sol, se viam, atravessando as nuvens, carros cheios de guerreiros. A aparição de cometas é frequente. Sempre os houve mais ou menos visíveis para os homens. Quanto aos carros cheios de guerreiros, atravessando as nuvens, o que havia nesse caso eram manifestações espíritas, refeitos de mediunidade naqueles que as viam. Essas manifestações tinham por fim abalar os espíritos encanados, despertando-lhes atenção. Assim como são frequentes os cometas, também as visões mediúnicas se produzem frequentemente entre vós. Quanto ao segundo acontecimento, a volta real do Cristo a este plano traço, ele deixou bem evidente que isto só ocorreria quando a humanidade, em uníssono, viesse a proclamar, de todo o coração, em todos os quadrantes do globo, bendito o que vem em nome do Senhor. E o que diz o texto de Mateus, capítulo 23. Versículos 37 a 39, com estas palavras. 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém significa, aqui, a totalidade da espécie humana. E não nos consta que os sobreviventes da grande tribulação estarão de almas puras, harmonizadas e unificadas, proclamando num cântico de júbilo aquele Celso hosana de boas-vindas ao Salvador. Pelo contrário, almas ainda endividadas perante a lei,
tendo passado pelo grande teste da seleção final e sido promovidas para um novo ciclo, agora de regeneração, estarão muito abaladas e ocupadas em cuidar da própria sobrevivência, em enterrar os mortos, que, segundo o profeta Zacarias, 13:7-9, constituir-se-ão de 2/3 da humanidade, e iniciar a reconstrução de um mundo em ruínas, que beirou o caos, graças à insanidade bélica de seus dirigentes, que refletiam nessa tribulada era o ânimo coletivo de seus comandados. O cântico de glória bendito que vem em nome do Senhor será entoado, sim, de todo o coração, por toda a humanidade, mas somente quando essa mesma humanidade estiver entrando no último ciclo evolutivo deste planeta, aquele que foi denominado, pelas venerandas entidades que ditaram a terceira revelação, de mundo celeste ou divino. Por fim, atentemos para o fato de que, na época futura desse divino encontro, os habitantes da crosta não serão espíritos encarnados, mas incorporados. Isto equivale a dizer que, dado seu estado evolutivo, seus corpos físicos, comparados com os de hoje, terão em sua composição menos elementos de origem material e muito mais de origem perispirítica. Será uma humanidade que já estará desfrutando de um estado quase fluídico. Esse estado é perfeitamente consentâneo com a ideia de progressividade de toda a criação nos planos da matéria, da energia e do espírito, segundo os postulados do espiritismo. Ainda segundo a doutrina espírita, para que tudo venha assim do infinitamente pequeno ao infinitamente grande é que existem as seguintes categorias de mundos. Mundos primitivos. Mundos Aok. Mundos de provações e expiações. Mundos regeneradores. Mundos felizes. Mundos celestes ou divinos. Mundos primitivos, saídos dos fluidos incandescentes, mundos onde se elaboram as essências espirituais que ali são depositadas, onde, quando o globo tem entrado no período material, elas se desenvolvem e progridem, passando, progressiva e sucessivamente, pela materialização nos reinos mineral e vegetal e, depois, pela encarnação no reino animal. Em chegando a época propícia ao aparecimento neles do homem, pela encarnação de espíritos que faliram em condições que exijam a encarnação humana primitiva, esses mundos se tornam, para tais espíritos, para as humanidades que os compõem, mundos de provações e de expiações, os quais, todavia, como os espíritos que os vão habitar, prosseguem na sua marcha ascensional, sempre em correlação com a de seus habitantes. Mundos Aok, onde a essência espiritual, após transpor os reinos mineral, vegetal e animal, é preparada para o estado espiritual, para o estado de espírito formado, de inteligência independente, livre e responsável. Mundos de provações e expiações, uns inferiores aos outros, uns aos outros superiores, havendo-os de todas as gradações ao longo da respectiva escala, desde os apropriados ao aparecimento do homem, a encarnação primitiva, até os que servem de habitação a espíritos prestes a entrar no período de regeneração. Mundos regeneradores, destinados a preparar os espíritos, que faliram e que ainda têm o que expiar, para saírem progressivamente do período da materialidade. São mundos de transição, onde domina a justiça, onde os espíritos continuam e acabam a sua depuração, tornando-se capazes de só praticar o bem e incapazes da prática do mal. Também nessa categoria de mundos, há-os em todos os graus da escala, inferiores uns aos outros superiores, nos diversos mundos regeneradores, preparatórios e intermediários entre os de expiação e os felizes. O corpo se liberta progressivamente de uma parte da matéria putrescível, se torna pouco a pouco mais leve, sem contudo ficar de todo livre da decomposição da matéria. Quanto mais o corpo se aperfeiçoa, em consequência do adiantamento do espírito, tanto mais volatilizáveis se fazem, por ocasião da morte, as matérias e se isentam da decomposição animal. Mundos felizes, onde, regenerado, depurado de todos os maus pendores,
O espírito só tem que progredir no bem, sem mais ter que lutar contra o mal. Esses mundos, como os espíritos que os habitam, se acham no princípio do período de semifluidez. E aí começa a desmaterialização do corpo. Na categoria dos mundos felizes, também os há inferiores e superiores uns aos outros, em todos os graus da respectiva escala ascensional e progressiva, através da qual eles vão passando por estados cada vez mais fluídicos, de conformidade com os espíritos que os habitam, até chegarem à condição de mundos celestes ou divinos. Mundos celestes ou divinos, os que atingiram o estado fluídico puro e os quais só os puros espíritos podem ter acesso. Chamamos atenção para o fato de que, embora todos os planetas se enquadrem em uma ou outra dessas classificações, cada um deles passa necessariamente por todas essas fases. A Terra, ou, mais especificamente, a crosta, por exemplo, já foi mundo primitivo, hoje é de provas e expiações, amanhã será de regeneração, e assim sucessivamente. Fechamos os parênteses. Salvação é sinônimo de regeneração. Alvejar as vestes significa entrar na senda da redenção. E a fase regenerativa que se aproxima não fará do homem moderno, num abrir e fechar de olhos, um portento de espiritualidade. A lição de Santo Agostinho é muito clara para ser ignorada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, portanto, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Mas, nesses mundos, ainda falível ao homem o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e, se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, irá recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. A judiciosa explanação agostiniana induz naturalmente a seguinte pergunta: qual a diferença entre o homem da fase de expiação e o da fase de regeneração? E a resposta é lógica: a de um doente que deixa a UTI e passa a ser medicado em casa. Continua doente, mas já conta com a atenção dos familiares. Ou como diria o saber popular, de pato a ganso é pequeno o avanço. A era antevista por Jesus, de um novo céu e uma nova terra, continuará adiada. Será muito se o terceiro milênio realizar o sonho de John Lennon, na sua canção Imagine, de um mundo unificado e pacífico, sem países, religiões, destruições, possessões, ambições. Todos esses fatos englobados trazem a certeza absoluta de que só vencerão a si mesmos os que estiverem com o Cristo, ou que viverem espontaneamente princípios semelhantes aos seus, em qualquer parte do mundo, mesmo não o conhecendo. É o que ensinam os Espíritos, com estas palavras: o cristianismo, propriamente dito, tal como em geral o ensinam, é um recinto acanhado, muito acanhado, para que possa conter mais do que uma fração mínima da humanidade. Tão acanhado ele é, que bem se poderia dizer estar o universo inteiro condenado, se só fossem salvos os chamados cristãos. O cristianismo de Jesus é o belo e o bem por toda parte onde exista, onde seja praticado com desinteresse por amor da humanidade. Grifos do original. Os que assim agem,
colocam-se sob a custódia divina, conforme sua sublime promessa, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Põe 13:10. E completa o evangelista Marcos, 13:20, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Tranquilizem-se as almas excessivamente sensíveis, que se condoem da sorte dos que se classificarão à esquerda do Cristo. Como ensino consolador, Jesus não estabeleceu duas categorias de espíritos, uma de eleitos e outra de réprobos. É preciso compreender toda a grandeza do sentido das palavras do Divino Mestre. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Disse de muitos e não de todos, porque, ao tempo da purificação desse mundo, espíritos rebeldes e obstinadamente culpados haverá que serão afastados desse planeta e mandados para outros de categoria inferior, onde terão de espiar e progredir, sob as vistas de outro Cristo de Deus. Assim, nem todos chegarão ao fim, ou seja, à perfeição debaixo da mesma direção, mas todos hão de chegar. Está bem visto, portanto, que ser salvo ou eleito não significa qualquer deferência concedida por Deus a algumas pessoas, de preferência a outras. Significa ser classificado por seus próprios méritos para uma nova etapa evolutiva, geralmente no mesmo planeta e na mesma esfera, renovado em esferas mais sublimes. E para isso não será preciso ocorrer o fim do mundo. Eis que faço novas todas as coisas, diz Jesus. Põe 21:5. E fazer novo não é o mesmo que fazer de novo. Fazer de novo é zerar o que está feito e iniciar nova criação. Fazer novo é renovar o que já existe. O Cristo fará, pois, com o planeta exatamente o que faz com o ser humano, visto que permite ao espírito transitar de infinitamente pequeno, passando por todos os reinos da natureza, ao infinitamente grande, até resplandecer no reino de seu Pai como as estrelas no firmamento. Assim também o planeta progride e se depura. Quando essa progressão atingir a plenitude, será o fim do mundo. Do terrorismo psicológico religioso e do obscurantismo espiritual. 13 graus Celsius. Capítulo, trigo e joio. A situação dos habitantes do planeta, entretanto, se modifica de acordo com as dimensões fluidofísicas da Terra. Nas esferas inferiores, como abismo em trevas, só existe joio entre os seus habitantes residentes. Os grânulos de trigo que por lá transitam somente o fazem em missões socorristas de comovente piedade cristã. Na crosta, que habitamos, a erva daninha está e permanecerá misturada ao trigo em todos os povos, tribos, línguas e nações, e também, é claro, em todas as religiões, até o dia, ou período profético, da ceifa prometida por Jesus. Ainda uma vez, quem nos socorre? Kardec. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada, a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para terras da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação, a que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. No umbral, as gramíneas já se encontram separadas, o trigo, juntando nas cidades fortificadas, como, por exemplo, nosso lar, simbolizadas nos celeiros da parábola, o joio, espalhado pela terra da liberdade. 42.
pode-se afirmar que ali já existe, efetivamente, um só rebanho para um só pastor. Para isso, bastaria que, por uma abstração mental, se quiséssemos ter uma visão de conjunto, reuníssemos os habitantes de todas as metrópoles num só local. Isto é impossível de acontecer, por ora, aqui na crosta, dado o exclusivismo sectário em que se fecha a maioria dos agrupamentos humanos, além da conflitância de interesses que os move, em suas mais variadas concepções de vida e evolução. Mas essa não é a maior dificuldade. Difícil seria encontrar por aqui algum rebanho formado só de trigo. Na quinta esfera, arte, cultura e ciência, só existe trigo entre seus habitantes, como vimos na inebriante descrição de Victor Hugo, sem necessidade de cidades amanteladas como no umbral, o que transforma o orbe todo numa aurifulgente megalópole de eleitos. Na esfera denominada amor fraterno universal, o trigo atinge, evidentemente, as suas mais elevadas quintessências. E, finalmente, de diretrizes do planeta, ou sétima esfera, é que Jesus, o pão da vida, se abalou, um dia, há 20 séculos, para vir humildemente bater a porta de nossa obscura morada. E ele aqui veio depositar na terra árida dos corações, dando mais uma prova de sua caridade imensa e de sua infinita esperança na regeneração do ser humano a semente viva do glorioso reino de seu Pai. 14 graus Celsius capítulo, as moradas na casa do Pai. Qual a importância desta reflexão sobre a vida nas esferas? Um turista precavido, quando se propõe a visitar determinado país, procura, com alguma antecedência, estudar sua história, sua geografia, seu povo, sua língua, seus costumes e seus pontos turísticos de maior interesse, a fim de tirar o melhor proveito de sua viagem. Que somos nós, habitantes da Terra, se não turistas em trânsito por essa hospedaria chamada crosta? E nossa passagem por essa pensão é tão rápida que, como diria Kardec, citando o Sr. Jobardi, não vale a pena desfazer as malas. Aqui estamos em aprendizado, integrando uma longa excursão, com escalas predeterminadas por aquele que tem autoridade para o fazer. Entre o nosso país e o próximo, para o qual todos irão um dia, há uma alfândega onde obteremos o visto de saída. E não há como ludibriá-la. Desde que há homens sobre a terra, grandes ou pequenos, miseráveis ou eminências auto-insubstituíveis, todos têm de submeter-se a essa exigência burocrática. Após a alfândega, na passagem para a nova terra, há estradas de luz para uns poucos, que souberam viver, quaisquer que fossem suas crenças, de acordo com a lei divina. Mas a grande maioria, bronca, aselvajada, indiferente e tantas vezes infensas realidades da vida eterna, irá, sem sombra de dúvida, extravagar por inóspitas regiões espirituais. Os que escapam de ser arrastados e ser viciados pelas motas de obsessores que varejam essas plagas dantescas, sofrem outros tantos tormentos apavorantes. Muita vez, revela o autor de Nosso Lar, descrevendo sua passagem pelo umbral: suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Notemos que, como escreveu Francisco Cândido Xavier, as esferas espirituais se distinguem por vibrações distintas, que se apuram à medida que se afastam do núcleo. Assim como ocorre com os elétrons de um átomo que, ao receberem determinada aceleração, vão saltando para órbitas mais amplas, os espíritos também, à medida que atingem mais altos graus de evolução, transferem-se para esferas imediatamente superiores. Há exceções voluntárias e de grande sublimidade, que nos comovem a alma, como a de Bezerra de Menezes, fato bem conhecido da família espírita. O grande apóstolo do espiritismo no Brasil, quando convidado pela Virgem Santíssima, por meio de Celina, a ascender, por seus méritos, a novos planos de luz,
preferiu renunciar a tal estado de beatitude. E o fez para continuar em seu frutuoso e sacrificial mister, junto a imensos desalentados do mundo, imersos nas regiões ensombradas do planeta. Não devemos esquecer também a lição de Einstein, de que tudo no universo é relativo. Se para nós o umbral é um plano fluídico, e, portanto, invisível, quem pode garantir-nos que a nossa velha crosta, aparentemente tão compacta, não seja fluídica e um verdadeiro paraíso para os habitantes das duas esferas interiores à nossa, trevas e abismo, aqueles que não podem subir a tona do lago maravilhoso da vida. Nada é tão ilusório quanto a decantada compacidade da matéria, que a ciência já demonstrou ser descontínua, ou seja, contendo imensos vácuos em seu interior. Sua base é o átomo, que poderia ser considerado o tijolo de toda a infraestrutura material. Mas, em última análise, o que é o átomo? Lembremos que o átomo, escreve José Naufel, é constituído por um núcleo extremamente pequeno e pesado, dotado de carga elétrica positiva, proveniente dos prótons que nele se alojam e que são partículas de carga elétrica positiva. No núcleo, encontramos também os nêutrons, que são partículas sem carga elétrica e de massa praticamente igual à do próton. Em órbitas a uma certa distância do núcleo, giram os elétrons, partículas de carga elétrica negativa, de massa 1840 vezes menor do que do próton. De modo prático, isto significa que, ao longo de uma régua de 10 centímetros, podem se enfileirar 1 bilhão de átomos. Note-se, também, que o átomo é 100.000 vezes maior que o seu próprio núcleo. Ora, se o átomo é 100.000 vezes maior que o seu próprio núcleo, imagine-se a inimaginável extensão do espaço vazio que existe no seu interior, entre o núcleo e os elétrons. O núcleo já foi comparado a uma formiga no centro de um estádio como o Maracanã, lembrando esse modelo microcósmico o nosso próprio sistema solar, que seria, por comparação, o átomo macrocósmico de uma química astronômica. Que disse o Sr. Alfredo, administrador de um dos postos de socorro de Campo da Paz, a André Luiz, quando este duvidou de que os projéteis elétricos de defesa pudessem causar a impressão de morte nos espíritos atacantes, numa batalha de petardos magnéticos no umbral. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencanar também os nossos pensamentos. A crosta é apenas um dentre os planos de vida da Terra e se sente muito envergonhada, dado o atraso moral de seus habitantes, perante as outras altas e radiantes esferas de nosso planeta. Aos que fazem dela o centro do universo, ponto de referência para tudo e único foco de vida existente, podemos dizer, parodiando o irmão Alfredo, meus irmãos, se já não estamos nas trevas, busquemos desentrevar também os nossos pensamentos. Diante, pois, dos fatos mencionados, podemos intuir serenamente que Jesus, ao falar de outras muitas moradas na casa do Pai, não prometeu a seus discípulos somente transferi-los para outros planetas mais elevados, mas assegurou principalmente guindá-los a esferas mais luminosas da própria Terra, para bem junto de seu coração amoroso, quando lhes disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, 2-3. 15 graus Celsius. Capítulo: o esplendor da nova era. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então veio um dos 7 anjos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou, no espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe darão a glória e a honra das nações. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará aos flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Fim.